então, de uma cirurgia ortognática. Nesse trabalho de 2011 do Macomber, ele mostrou ao redor de 25% até 40% dos pacientes com fissura labopalatina são pacientes que vão ser submetidos em algum momento à cirurgia ortognática, mostrando então que o tratamento da cirurgia ortognática é um ponto importante no tratamento desses pacientes. E para isso a gente vai ter que trabalhar junto com a ortodontia e com a fono. Eles fazem parte importante desse tratamento. É onde a gente pode ver muito essa multidisciplinaridade funcionando, porque eu não consigo fazer uma cirurgia sem um ortodontista bom e sem uma fono boa trabalhando comigo ao mesmo tempo na cirurgia ortognática. O crescimento facial desses pacientes fissurados, existe no desenvolvimento um grande deslocamento dessa maxila para frente e para baixo, que é impulsionado por alguns fatores. Os centros ósseos de crescimento, a erupção dentária, a respiração e a mastigação são itens importantes que levam ao crescimento da nossa maxila. E algumas características acontecem no paciente com fissura labopalatina. A maxila está dividida em 2 ou 3 segmentos e isso vai alterar algumas situações, vai levar a algumas situações. Então, a gente vai ter diferentes aspectos nos 3 planos de tecido, no arcabouço ósseo, na parte muscular e no segmento cutâneo. Então, se a gente olha aqui um paciente unilateral aí ao redor de 8 anos, 9 anos de idade, a gente vê essas alterações no arco, ou mesmo um paciente bilateral, essas alterações no arco, e que fazem algumas características que a gente vai tentar mostrar agora. O fissurado labial unilateral tem um segmento maior que flexiona em direção vestibular e superior pela falta da cinta muscular, jogando essa extremidade anterior para frente. E o segmento menor ele tende a ter um colapso, principalmente na região do canino, fazendo uma mordida cruzada nesses pacientes, né? Além disso, a região que tem a deficiência dentária, a gente tem o hipodesenvolvimento dessa região alveolar, levando também essa situação. A maxila, do lado não fissurado, ela também sofre uma alteração, né? Então, essa do lado não fissurado, pela presença da adesão ao septo, a gente tem essa alteração, a deformidade da asa nasal acontece e a gente tem efeitos da ação muscular, tanto da região labial e geniana, também estão alteradas com essa falha de continuidade da região do lábio. O lado fissurado, geralmente é hipodesenvolvido. A gente tem uma asa nasal distendida e tem uma perda de contato com o septo, que é um indutor importante do crescimento maxilar. A gente vê nesse slide, a gente vê essa situação, esse segmento menor colapsado, um paciente já adulto, operado, mas você vê esse colapso e uma alteração da forma dessa região alveolar. No paciente bilateral, é mais complexo ainda. A pré-maxila está projetada, está lá para frente, e junto com o prolábio, e a tendência dos segmentos laterais é colapsarem, principalmente na região anterior, levando então essa mordida cruzada ao nível canino. A gente olha esse senhor de 70 anos de idade, não operado, a gente vê esse colapso mesmo independente da cirurgia, tá? Então a gente mostra essa alteração própria do paciente fissurado bilateral. E o septo, ele nesses pacientes bilaterais, eles têm um efeito mais intenso ainda, porque eles não têm a constricção da musculatura labial segurando isso. E, além do que, a gente tem um efeito da língua empurrando a pré-maxila para frente. E pode se observar num paciente como esse, uma criança aí ao redor de 7 a 8 meses de idade. Esse efeito dessa pré-maxila. E quando se faz essa queiloplastia, refazendo ou então a cinta muscular, você traciona essa pré-maxila para trás, reposicionando num paciente. Mas, algumas vezes, essa cirurgia do lábio pode levar a essa constricção, uma perda do diâmetro transversal nesses pacientes. A fissura labopalatina, o que acontece? A gente vai ter nesses pacientes uma boa porcentagem de pacientes que vão ter o crescimento anormal crânio-facial. E a deformidade maior é, obviamente, na maxila. Você tem uma alteração da inibição do crescimento anterior e do movimento de translação dessa maxila. E o que a gente encontra de achado clínico? A hipoplasia de maxila, uma maloclusão tipo classe 3, um colapso da região alveolar e um encurtamento vertical dessa nossa maxila.
Então, são os achados que a gente encontra nesses pacientes, né? Então, aqui a gente vê um paciente que chegou no CAIF há algum tempo com essa situação dentária. Então, a gente encontra essa situação de hipoplasia dessa maxila, esses dentes que estão apinhados, o que vai, obviamente, necessitar demandar um grande tratamento ortodôntico para se fazer essa cirurgia. Então, o que são as deformidades residuais que a gente encontra nos pacientes fissurados? A hipoplasia de maxila, uma fístula oronasal residual, que não é infrequente, um defeito ósseo alveolar, uma falha dentária na fissura, não infrequente, a gente tem falhas importantes, a gente vai ver bastante pacientes que chegam para a gente já em idades mais tardias e aí com muita perda dentária. Anomalias dentárias pode estar presente, o mento displásico, a mandíbula displásica e o desvio de septo. São muitas outras alterações que a gente encontra nesses pacientes com fissura que estão no momento de fazer a cirurgia ortognática. Para mim, eu trabalho pensando sempre na cirurgia de Lefort 1. Sempre que possível, eu tento evitar fazer o recuo da mandíbula. Por quê? Porque eu quero ganhar um avanço. Esse paciente tem a maxila para trás. Então, sempre que for possível, eu vou trabalhar com avanço de maxila. Até algumas vezes, avanços maiores do que eu espero. Eu vou para a cirurgia tentando fazer esse avanço o maior possível e a gente vai discutir daqui a pouquinho sobre isso. Algumas coisas na cirurgia são importantes. As cirurgias no paciente fissurado, diferente de uma cirurgia convencional, as incisões devem ser mais conservadoras, visto que essa maxila já foi submetida à cirurgia do lábio, tratar a fissura e as fístulas que por acaso existam. Então, são maxilas que são muitas vezes com muitas cicatrizes e podem ser isquêmicas. É importante a gente pensar que as cirurgias têm que ter incisões mais restritas, evitando grandes descolamentos e, consequentemente, desperiodização da maxila e perda, às vezes, até de suprimento desse osso. Então, incisões mais conservadoras são um item importante. A segunda atenção na cirurgia ortognática é a atenção septo. Nós temos que pensar que muitos desses pacientes, às vezes, não têm contato do septo na maxila, e algumas vezes esse septo é muito desviado. E nesse momento da cirurgia ortognática é um momento que a gente pode já dar uma soltada nesse septo. Quando você está abaixando essa maxila, você está vendo o septo de baixo para cima, às vezes, se ele é muito desviado, você já pode fazer alguma coisa para melhorar esse osso e, consequentemente, já melhorar a situação do septo para uma futura rinoplastia posterior. Outro item é as osteotomias, elas, se possível, serem mais altas do que as convencionais. Para quê? Para trazer mais osso para frente, você conseguir uma melhor projeção da região paranasal e, consequentemente, conseguir uma melhor estética nesses pacientes, uma melhor estética. Então, sempre que eu posso, eu tento fazer um Lefort um pouco mais alto do que eu faria num paciente habitual, para que eu possa trazer mais osso para frente e ter o maior resultado estético. E esse é um slide do Overgesser, que ele fala, eu uso isso também, tentar evitar o down fracture usando o Rowe. Eu tento fazer isso com o dedo, tem que estar solto para que eu faça com o dedo, e eu uso somente a rotação, não para fazer o down fracture, para evitar fraturas indesejáveis que podem acontecer de base de crânio. Então, ele tem que estar a maxila bastante solta para que a gente possa baixar ela de uma maneira bem tranquila e poder avançar. Essa é uma paciente com uma fissura há algum tempo lá no CAIF, então mostrando já o resultado. Esse foi um artigo que saiu em 2019, finalzinho de 2019, em que ele mostra algumas características cirúrgicas que ele propõe para você ter uma melhor cirurgia, com menos chance de complicação de isquemia e também, ao mesmo tempo, uma melhor avanço e menor chance de recidiva. Ele coloca esses itens, eu deixei em inglês aqui para poder ter a palavra dele mesmo. Então, o que ele pede? Ele faz uma incisão pequena na região de canino a canino e faz a liberação da artéria maxilar através de uma incisão isolada posterior, fazendo então um enorme
descolamento, e acho que isso é uma conduta bastante interessante para se fazer, tentando evitar grandes descolamentos e, consequentemente, isquemia dessa maxila. O segundo item, quando ele faz o down fracture, ele tenta liberar a parede posterior lá atrás, ao redor, para evitar uma maior mobilização. Ao mesmo tempo, ele tenta fazer a liberação dos vasos. Se for necessário, ele até faz a ligadura dos vasos. Eu, pessoalmente, não penso que isso seja uma coisa segura, uma coisa necessária. Eu acho que dá para se fazer sem fazer esse procedimento, mas eu coloquei esse dado desse autor nesse momento. E uma tração bastante importante, tendo uma distensão para que a gente possa mobilizar bastante e trazer essa maxila. Não é infrequente, a gente está fazendo algumas missões de cirurgia ortognática fora do Brasil e às vezes a gente se depara com alguns pacientes que necessitam de avanços maiores do que o habitual. E aí, nesses pacientes, algumas vezes a gente precisa dar uma tração maior para conseguir avançar lá 10, 11 milímetros de uma maxila para ter um resultado adequado. Então, aí eu acho que é importante a gente manter uma tração, soltar, deixar esse tecido bem solto para que a gente possa fazer esse avanço da maxila. Algumas considerações específicas do paciente fissurado, diferente de uma cirurgia convencional. A gente tem que pensar em relação à idade que fazer a cirurgia, que geralmente posterga um pouquinho mais do que uma cirurgia convencional. Presença de fístula palatal, vascularização dessa maxila, retalho faríngeo, ortodontia e o uso de enxertos ósseos, um menor avanço da maxila no paciente fissurado e risco de recidiva, distração de maxila, cirurgia combinada maxilomandíbula e prótese total em pacientes que talvez necessitem fazer um implante dentário. Esses são alguns itens que a gente vai discutir neste momento em relação à cirurgia ortognática. Em relação ao tempo para fazer a cirurgia, obviamente, cirurgia ortognática nesse paciente, a gente vai precisar de uma dentição permanente erupcionada, um preparo ortodôntico, um crescimento facial completo. Como eu comentei, geralmente a cirurgia é um pouco mais tarde, porque o tratamento ortodôntico é um pouco mais trabalhoso do que um paciente convencional, e aí a gente precisa ter um preparo melhor para poder fazer essa cirurgia. Então, o que eu noto no CAIF, nos pacientes mesmo privados, é que a cirurgia é um pouco mais tarde do que uma cirurgia convencional. Em relação a considerações da parte do suprimento da maxila, fizeram que alguns cirurgiões propusessem cirurgias, que eu diria, bastante esdrúxulas. Como em 74, o Georgette propôs, em vez de a gente avançar a maxila pelo risco de necrose, fazer a retoposição dessa mandíbula, um efeito de camuflagem. Então, mostrando que o medo que tinham em relação ao suprimento dessa maxila já era muito operado. Ian Jackson, em 78, propunha que, devido à necessidade de descolamento daquelas fístulas, que essas fístulas deveriam ser tratadas previamente, e não no momento da cirurgia ortognática, para você evitar grande descolamento desse núcleo periósteo e evitar sofrimento. E, num segundo tempo, se fazia essa cirurgia ortognática. Então, eu acho que isso é uma conduta boa, eu tento aplicar frequentemente em meus pacientes. Se eu tenho a possibilidade de aguardar, faço uma fístula, ou mesmo enxerto ósseo, que a gente vai falar daqui a pouquinho, eu tento fazer isso separado e não no mesmo momento. Esse é um menino que me chegou aos 10, 11 anos de idade. A gente fez essa cirurgia do enxerto ósseo. Depois de algum tempo, foi feita, então, a cirurgia ortognática. A gente vê essa cirurgia ortognática realizada. Aqui a gente avalia pré-enxerto, pós-enxerto e aqui já alguns anos depois da cirurgia ortognática. Então, essa cirurgia, ela sempre tem esse risco do sofrimento, visto que a gente pode ter múltiplas incisões no palato. Vejam esse paciente, ele tem uma cirurgia de lábio e tem 5 cirurgias de palato para tratar uma fístula, e a gente vê retalho de bucinador, retalho de língua feito nesse paciente quando ele chegou para a gente. Então, assim, esse é um paciente que eu tenho medo dessa maxila, ou seja, eu tenho que fazer uma cirurgia conservadora nessa maxila para evitar problema. Esse autor, em 80, propôs que fizesse túneis, em vez de uma incisão ampla, túneis para permitir uma menor desperoxização, uma maior preservação da mucosa, né?
E esse autor chegou a propor fazer um LEFOR 2, mas o alto índice de recidiva eu penso que não vale a pena. Eu acho que a gente tem que ter uma cirurgia segura, feita de um modo seguro para evitar problema. Essa é uma paciente com fissura de palato, que foi feita a cirurgia. A gente mostra um segmento aí de 10 anos dessa paciente pós-cirurgia ortognática. Pozniak, em 97, ele discutia em relação ao enxerto ósseo, né, e que algumas vezes poderia se fazer o avanço do segmento para diminuir o defeito e fazer um enxerto no momento da cirurgia. Porém, a gente pensa o seguinte: se eu tiver a possibilidade, eu tento fazer essa enxertia óssea prévia, evitando fazer a cirurgia no momento da cirurgia ortognática. Eu acho que fazendo isso, eu vou trabalhar com uma maxila em um segmento em vez de 2 ou 3 segmentos, o que me faz uma maior estabilidade. Então, a conduta minha é tentar fazer enxertia óssea em tempos diferentes. A gente vê esse menino que aos 10 anos chegou no CAIF, a gente fez um enxerto e aqui ele está aos 16 pronto. Eu não tenho dúvida que é muito mais fácil eu fazer uma cirurgia nesse momento com uma maxila única, avançar uma maxila única, que eu tenho um segmento, é menos chance de ter um colapso horizontal ali ou até um sofrimento, né? Então, esse trabalho também de 2019, saiu no Clinics agora, há pouco tempo, ele discute em relação a isso e fala que a enxertia óssea é um procedimento importante no sucesso da cirurgia ortognática em fissurado. E esse deveria ser dado uma atenção especial antes de se fazer uma cirurgia ortognática. Ele permite um melhor controle ortodôntico dos segmentos alveolares, melhora o posicionamento dentário no arco, ele fecha a fístula, que é um grande problema, e o fechamento do espaço ortodôntico pode ser simplificando, então, uma cirurgia ortognática posterior. Então, é uma conduta que nós temos feito. Essa é uma paciente que chegou, foi feita, então, essa cirurgia, o enxerto ósseo e não depois tempo a cirurgia ortognática. Essa é uma outra paciente, uma paciente bilateral, que fez também esse mesmo procedimento, e a gente só avançou a maxila, como vocês veem, ela já tinha esse enxerto ósseo. O enxerto ósseo a gente mostra tão bem integrado, mas a maxila era única, o que permitiu uma cirurgia com um segmento somente, ao invés de 2 segmentos. Essa é uma outra paciente que me procurou também, mas essa paciente não tinha um enxerto ósseo. Ela estava pronta ortodonticamente, foi feito o enxerto no ato operatório, a gente vê o segmento dela de 15 anos aqui, e aqui o resultado obtido nessa paciente. Mas, sempre que possível, a gente faz a enxertia previamente. Um terceiro item importante na cirurgia ortognática é a gente pensar o efeito que a cirurgia vai fazer, o avanço da maxila vai fazer sobre a função velofaríngea. Esses pacientes devem ser avisados que eles podem começar a ter insuficiência velofaringiana, voz anasalada. Por quê? Porque o LEFOR 1 tem um impacto negativo na fala dos nossos pacientes. O avanço da maxila leva o palato mole para frente e aqueles pacientes que estavam borderline podem começar a ter insuficiência velofaringiana. Aqueles pacientes que tinham palato curto podem ter essa situação. Esse trabalho do Macomb, ele mostra que pacientes que necessitam retalho faríngeo, eles geralmente têm um palato mole mais ou menos 4 milímetros mais curto que os que não necessitam fazer um retalho faríngeo. Ou, consequentemente, quando a gente vai fazer uma cirurgia ortognática num paciente que tem um palato curto, a gente pode ter esse distúrbio. Esse trabalho, o que ele avaliou? Ele tentou fazer alguns fatores preditores que possam nos falar, assim, qual o risco desse paciente fazendo a cirurgia ter insuficiência velofaringiana. E ele propõe-se fazer uma avaliação cefalométrica, avaliando o comprimento do palato mole e o comprimento da profundidade da faringe, para você ter essa possibilidade de falar assim, olha, pode ser que seja. E a conclusão dele é que esses dados são, sim, possíveis você predizer o risco desses pacientes terem insuficiência velofaringiana depois. Esse outro trabalho de Janulewski mostrou que em 54 pacientes, eles operaram e fizeram o avanço da maxila. E o que eles encontraram? Uma diminuição da competência velofaríngea de 42% para 18% nesse grupo, um aumento de casos borderlines de 9 para 22 e insuficiência velofaringiana de 13 para 20, mostrando uma piora da fonação dos nossos pacientes. Obviamente,
como se avança, aqueles pacientes que tinham hiponasalidade, eles melhoram, obviamente, porque está avançando. Então, esses dados estão mostrando que a cirurgia piora a função velofaríngea. E, porém, aqueles pacientes que têm distúrbios de articulação de palavra por um mau posicionamento da dentição anterior, obviamente vai melhorar, porque vai melhorar a oclusão, né? Então, são alguns itens. Por isso que a gente tem que ter um fonoaudiólogo trabalhando junto com a gente nesses pacientes. Previamente, a gente tem que fazer essa avaliação da nasofiloscopia para ver, orientar o paciente a possibilidade de uma piora, começar a ter nasalidade. E algumas vezes a gente se depara com a situação, e isso é um item importante no paciente fissurado, que é a presença do retalho faríngeo, e que a hora que você vai avançar, ele pode, primeiro, dificultar esse avanço, porque ele traciona atrás, você tem um retalho faríngeo tenso, e que às vezes é necessário fazer a liberação dele, avança essa maxila, fixa com placa, termina a cirurgia, vai lá e reopera o palato e refaz o retalho faríngeo, porque às vezes a gente não consegue um avanço com retalho faríngeo tenso lá atrás. Ou às vezes pode se fazer até num tempo separado, refazer esse retalho faríngeo num tempo separado. Um item também interessante, eu vivi isso há coisa de 2, 3 meses, a gente foi numa missão de ortognática fora e tinha um paciente com retalho faríngeo e os anestesistas estavam com medo em relação à intubação nasotraqueal. Então, assim, esse é um item importante. O cirurgião, nesse momento, deve estar próximo ao anestesista, porque, se for necessário, você precisa entrar ali e liberar esse retalho antes da intubação nasotraqueal. Então, assim, a gente trabalha com essa possibilidade. Mas eu, pessoalmente, nenhum paciente até hoje eu precisei liberar o retalho nasofaríngeo, o retalho faríngeo, por dificuldade de intubação. Todos eles, a gente coloca o dedo por dentro da boca, entra com a cânula e faz um direcionamento da cânula e consegue passar pelo retalho faríngeo. Esse é um paciente que tinha uma fissura de palato, estava borderline, e quando eu avancei essa maxila, foi um avanço pequeno de 4 milímetros, você vê ele num segmento, ele evoluiu com uma nasalidade e que precisou posteriormente fazer uma cirurgia de palato secundária. Então, assim, a gente tem que estar escrito isso para evitar problemas até jurídicos posteriores, porque os pacientes, às vezes, estavam borderline e, a hora que você avança, esse paciente começa a ter nasalidade e pode ter problema. Então, uma outra situação também que acontece é em relação às mudanças nas vias aéreas. O avanço da maxila, obviamente, aumenta o espaço aéreo, porém, o recuo nas cirurgias do maxilar vai fazer uma redução do espaço. A língua cai para trás, você pode começar a levar ronco e apneia. Associada ainda à restrição que alguns pacientes de retalho faríngeo têm, você pode ter apneia no pós-operatório de paciente que faz bimaxilar. Então, é importante a gente pensar nisso para pensar nessa cirurgia. O Chang, em 2017, ele fez esse trabalho em que ele avaliou funcionalmente, através da polissonografia, como estavam esses pacientes que fizeram uma bimaxilar, né? O avanço maxila, o recuo de mandíbula. Então, o que eles encontraram? Que, apesar das alterações anatômicas mostradas na tomo 3D, não teve alteração na polissonografia na parte funcional. Então, quando a gente olha os achados a nível aqui do esfíncter velofaríngeo, a gente vê que o avanço levou um aumento, ou seja, vai ter uma piora na fonação. Quando a gente olha essa situação ao nível da região da orofaringe, a gente tem uma diminuição. Por quê? Porque a língua cai para trás e obstrui, levando à apneia. E quando a gente olha lá na parte inferior, a gente vê que não muda na hipofaringe. O importante disso tudo é que esse trabalho dele, ele tentou graduar e não teve diferença. Os pacientes não tiveram nem piora e nem melhora na parte respiratória, mas é um risco que a gente tem que trabalhar e pensar nisso tudo. Um quinto item, pensando, é a relação à programação ortodôntica. A gente falou da fono, agora da ortodontia. Esses pacientes não infrequentes têm incisivo lateral ausente,
o que vai fazer com que a gente tenha que ter um pouco mais de liberdade de aceitar uma linha média não perfeita. Então, não infrequente, a gente vai terminar a cirurgia com a linha média fora da maxila, fora da linha média. A segundo item, a gente já comentou, que é a enxertia óssea e o canino, então são uma coisa importante que a gente tem que trabalhar. Os dentes adjacentes que podem estar rodados e até dentes extranumerários que podem ter. Então, ortodonticamente, é mais complexo o tratamento desses pacientes para preparo para a cirurgia ortognática. Essa é uma paciente que veio já coisa de 15 anos atrás com a gente no CAIF e ela queria fazer a cirurgia sem o preparo ortodôntico. Ela falou que tinha usado aparelho muitos anos e já tinha uma situação dentária e não queria. Foi feita, então, a cirurgia sem o preparo ortodôntico, colocado somente aparelho para permitir uma estabilização e feito benefício antecipado. E a gente pode obter resultados adequados em alguns pacientes selecionados, como ela. Ela é uma paciente que tem aqui 15 anos de segmento, a gente olha um resultado bastante adequado, conseguido, porém, não deve ser a rotina. Nossa rotina é preparo ortodôntico bem feito para que eu tenha uma maior estabilidade. Né? E, se possível, algumas vezes necessita ter um diâmetro transversal de maxila pequeno, a gente parte com uma disjunção cirúrgica de maxila. Essa é uma paciente fissurada de palato e foi feita essa disjunção para fazer o preparo. Mas alguns pacientes pode ser feito a disjunção para fazer posteriormente um avanço. Né? Essa foi somente uma disjunção para a ortodontia finalizar. O risco de recidiva é um risco que é importante e é maior do que o risco num paciente não fissurado. Né? Esse autor, o Parker, ele refere que cirurgia de maxila em fissurado, ele avança 6. Se tiver que avançar mais do que 6, ele vai recuar a mandíbula. Né? E ele diz que essa recidiva ela está basicamente relacionada a duas coisas. Toda vez que eu faço um recuo muito grande dessa mandíbula e fecho a oclusão, porém no pós-operatório eu vou ter o efeito da língua, compressão e essa mandíbula vai para frente. E o segundo item seria uma rotação horária dessa mandíbula, também é um efeito que aumenta a recidiva de pacientes que faz bimaxilar. Então, ele usa 6 milímetros como parâmetro. Esses dois trabalhos, 2018, ele mostra um índice de recidiva de 30% horizontal, quando se fez um avanço em média de 6,3 milímetros. E esse grupo do Canadá, do Christopher Forrest, ele mostra que tem uma recidiva de 1,5 a 2 milímetros, praticamente, toda vez que se faz um avanço entre 5 e 10 milímetros. Então, tem que pensar que a gente tem uma recidiva. A recidiva faz parte dessa cirurgia. Esse trabalho do Saltage de 2012, eu já referi ele anteriormente, ele fez uma revisão sistemática da recidiva em pacientes de cirurgia ortognática em fissurado. Ele encontrou uma recidiva horizontal entre 20% e 40% dos pacientes e no recidiva vertical acima de 50%. Então, esse é um número importante. Né? Então, a gente tem que pensar. Essa é uma senhora de quase 40 anos que procurou, você vê uma falha dentária importante, bastante ausência de dentes. Com essa mordida, foi feito um avanço, a gente vê 2010, 2008, 2009, um resultado e uma recidiva pequena, mas uma recidiva. Então, a gente sabe que esses pacientes vão ter uma recidiva e você tem que trabalhar nesses pacientes. E como que eu posso conseguir uma estabilidade vertical? Muitas vezes eu preciso, além de avançar essa maxila, baixar um pouco. Então, deve-se tentar, segundo esse autor, o Saltage, ele deve tentar evitar grandes movimentos de abaixar essa maxila, o uso de enxertos ósseos para preenchimento do gap, é uma coisa importante para evitar, e o uso de placas customizadas e guias também permite uma estabilidade melhor. Esse é um paciente do CAIF, que a gente vê ele aos 10 anos de idade, fazendo um preparo, foi feito um enxerto ósseo, e está aqui ele aos 19 anos, preparando para a cirurgia ortognática. Feita a cirurgia ortognática, a gente vê o resultado dele logo após, e um resultado coisa de 5 anos depois. Tem uma situação dentária de higiene não muito boa, mas um resultado bastante estável nesse paciente. O sétimo item que eu queria discutir é sobre distração osteogênica.
Pacientes que eu necessito fazer grandes avanços, eu penso em distração. Se o paciente aceitar, eu prefiro fazer grandes avanços do que fazer bimaxilar. Por quê? Eu tenho menor índice de recidiva, eu tenho, porém, um longo período de tratamento e tenho um incômodo do uso de distratores. Mas ele me permite distender os tecidos de uma maneira contínua e elevando uma melhora. Uma das coisas que eu tenho feito e aprendi isso com o tempo é assim, eu distraio, vamos dizer que eu vou distrair, vamos mostrar alguns casos que a gente fez como essa, ela tinha 20 milímetros de antero-posterior, foi feito um RED avançado desses 20 milímetros, e o que a gente fez no final? O contato ósseo fica muito pequeno, e aí o que a gente faz? Depois de 3, 4 meses, a gente volta ela para a sala, quando vai tirar o distrator, e aí a gente coloca a placa e coloca enxertos ósseos. Mas poderia ter feito isso antes? Até poderia, mas eu não ia conseguir um avanço tão grande, eu não ia conseguir extensão de tecido, diferente de quando eu uso um distrator. Então, eu uso o distrator nesses casos para que eu consiga avançar esse tecido e daqui a 3 meses eu vou lá, estabilizo com uma placa e parafuso e com enxerto ósseo. Né? Então, vocês veem aqui, essa é uma paciente avançada, 20 milímetros, né? Aqui, esse é o resultado antes e aqui o resultado da estabilidade conseguida. Esse é um paciente que a gente fez o enxerto ósseo. Na anterior, a gente só fez o distrator e conseguiu um resultado. Mas, com o tempo, a gente está usando esse enxerto ósseo para fixar esses pacientes e ter uma estabilidade maior. Alguns casos clínicos, só para ilustrar, essa é a primeira paciente que eu fiz a prognóstica aqui no CAIF. É uma paciente fissurada, um paciente já com 22, 23 anos de segmento. Então, a gente vê esse segmento a longo prazo desse paciente. Era uma paciente que tinha algumas falhas dentárias, foi feito esse avanço, e depois a reconstrução com uma prótese nessa paciente, e aqui está o resultado desse paciente anos depois. Essa também é uma paciente de 97, chegou para a gente com essa situação, inúmeras cirurgias de palato, e essa situação palatal. Foi feito, então, um preparo, vocês veem ela aqui no final do preparo, foi quase 6 anos de preparo para conseguir um resultado assim, e aí foi feito o avanço e a gente vê essa situação final, esse resultado que foi obtido, e aí vai para a cirurgia reconstrutora da parte labial. Esse é um outro paciente que já procurou a gente com 40 anos de idade, com uma fissura de palato operada na infância e que tinha essa situação oclusal. Foi feito o avanço e aqui está o resultado. Essa é uma paciente bilateral, também de bastante tempo, coisa de 15 anos atrás. Então, foi feito, então, um enxerto no mesmo momento, ela já chegou com essa idade de 15 anos de idade. Foi feito um enxerto no mesmo momento da cirurgia, a gente vê ela aqui 10 anos de segmento, antes e depois, e o resultado a longo prazo dela. E uma outra paciente também, antes e depois, esse é o antes, aqui antes do enxerto, já uma paciente adulta, feito uma enxertia terciária, um enxerto nessa região e um avanço, e depois feito pelo pessoal da Buco, um implante dentário, e essa restauração ficou muito boa da parte dentária. E por último, esse outro paciente tinha uma mordida cruzada anterior, também feito o avanço, e esse é o resultado dele 5 anos depois. Então, os pontos chaves, finalizando a apresentação. Os pacientes fissurados apresentam deficiências diferentes anatômicas. Primeiro, nos 3 eixos, tem deficiência maxilar nos 3 eixos, e devido tanto a fator intrínseco, a fissura leva uma restrição, e as cirurgias que também levam uma restrição. Segunda coisa, a enxertia alveolar, para mim, é um procedimento importante, ela está relacionado ao sucesso da minha cirurgia. Eu preciso estar pensando na enxertia óssea, trabalhando muito previamente a cirurgia ortognática. Um cuidadoso planejamento ortodôntico, sabendo que esses pacientes têm alterações dentárias, eles têm fístulas, precisam de um mau alinhamento dos segmentos alveolares. O ortodontista tem que trabalhar muito perto da gente para ter um resultado bom. Tecnicamente, a gente tem que mudar algumas coisas, fazer incisões menores, tratamento da fístula de preferência previamente. A gente vai ter uma restrição de partes moles e um avanço limitado, isso é uma coisa importante. E, por último, a gente tem maior índice de complicação. Complicação recidiva e complicação de insuficiência faringiana. Graças a Deus, eu não tenho nenhum caso, mas existe casos de necrose de maxila. Então,
Então, é importante ter cuidado para evitar isso, né? Então, a cirurgia ortognática em paciente fissurado, ela necessita esse planejamento diferenciado, e é isso que eu queria mostrar para vocês aí, tá? Então, agora estou aqui para qualquer questionamento aí, e discussão, e aprender com vocês também. Geraldo, com você agora para dar uma moderada aí. E Olá. Quem quiser fazer pergunta pode escrever aí, tá bom? Que eu acho que fica mais fácil do Geraldo organizar. Isso, eu vou acompanhar. Se o professor puder Eu estou tentando diminuir aqui. a tela dele para a gente... Eu estou tentando. Eu não sei mexer direito, mas estou tentando. Acho que é só apertar sair do compartilhamento. Tentando aqui. Deixa eu ver qual que é o item aqui. Stop vídeo, eu acho. Isso. Esse. Vai. Esse